brasileiros estão indo bem demais na Libertadores. Inclusive, os 5 melhores times do índice Footstats são brasileiros, hein? E na seleção do campeonato, os 11 representantes são daqui. Você quer conferir esses números? Vem com a gente! Fala aí, pessoal, Felipe Masmanian do Footstats, ao lado de João Iso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de Libertadores da América, primeira fase quase terminada, e a gente está gravando esse vídeo antes de finalizar essa rodada de quinta-feira. Por uma questão de timing, a gente está tendo que gravar esse vídeo hoje. A maior parte dos números vai se manter bem parecido com o que a gente vai destacar aqui, mas mais pra frente, amanhã, depois a gente atualiza esses números aí pra vocês. A gente pede desculpa principalmente pro torcedor do Furacão, né? Porque vai ficar com o jogo faltando deles também pra entrar um pouco mais nessa coleta que a gente fez aqui. Mas, como o Felipe falou, a gente vai ter um pouquinho mais de atualização amanhã e a gente muda isso pra vocês. Exatamente, a gente vai falar do desempenho dos times brasileiros que estão indo muito bem. Como a gente falou no começo do vídeo, os 5 melhores do índice Footstats na competição são times brasileiros. Na seleção que a gente vai mostrar no final, só brasileiro também. Brasileiro não, né? Tem até alguns gringos. Tem gringo, mas são jogadores dos times brasileiros. Só jogadores que atuam aqui. Exato. Mas vamos lá, vamos destacar os principais pontos de cada time nos números. A gente vai destacar os 3 melhores jogadores de cada time também pelo nosso índice. Mas vamos lá, começando pela ordem dos times que mais pontuaram no índice Footstats. E a gente começa com o Palmeiras, que além de ter tido a melhor campanha da fase de grupos, o melhor ataque, a melhor defesa, foi o primeiro também no índice Footstats, foi o que mais demonstrou qualidade de jogo nessas 6 primeiras partidas. 15 pontos nesses 6 jogos, só uma derrota e 5 vitórias. A gente traz os números de eficiência ofensiva e defensiva nessa linha aqui. São 6,1 finalizações para fazer um gol, o terceiro melhor da Libertadores, e 53 finalizações para sofrer um gol, o primeiro, o melhor de toda a Libertadores, né, Isa? O padrão Filipão, né? A defesa muito forte. A gente destacou, vamos deixar aqui no card também, a defesa formada por Luan e Gustavo Gomes, né? A melhor dupla disponível, né? Melhor dupla de zaga do país no momento, colabora muito para esse número surreal, né? De 53 finalizações para sofrer um gol. Exato, é um time que sofreu só 2,2 finalizações certas por jogo, um número baixíssimo. No Brasileirão do ano passado, o Palmeiras foi quem sofreu menos finalização. No Paulista desse ano, também era o time que menos sofria a finalização certa. Então é um padrão que está vindo já de algum tempo com o Felipão. Um time que é muito seguro lá atrás, um time que sofre pouquíssimo. A pontaria dos rivais na Libertadores, 24%, só é a pior pontaria entre todos os times, além de ser o time que menos sofre finalização certa. É o time que mais obriga os adversários a errarem os chutes que eles tentam realizar também. E tem mais também. Tem a questão de que é um time que concede apenas 3 cruzamentos certos por jogo para os adversários. É um número muito baixo. O time não consegue criar por baixo, não cria por cima e o Palmeiras continua não levando gols, né? Outra marca que a gente tinha destacado com o Luan e Gustavo Gomes também, né? Esses cruzamentos, a maior parte é errado porque eles rebatem muito. São dois jogadores que afastam o perigo Gustavo quase Gomes, sempre. Felipe Melo também, com muitas rebatidas. Sim. A gente vai falar dele um pouco mais pra frente. Mas um time muito sólido atrás e que precisa de só 23,2 passes para conseguir uma finalização. É o 5º time mais vertical, o 5º time que consegue chegar a uma chance de gol trocando menos passes, ou seja, de maneira mais rápida. Então, mais uma das características do time do Felipão. O primeiro brasileiro também é um time muito vertical. Isso não quer dizer necessariamente se é bom ou ruim, mas é uma característica do Felipão. Ele quer ser direto. Por isso que a gente fala tanto desses números de lançamentos, né, Masman? Exato, e na verticalidade ainda o Palmeiras é só o 26º em posse de bola, o 22º em passes trocados, mas ainda assim consegue responder com um volume ofensivo interessante, consegue levar bastante perigo aos adversários, tanto que foi o time que mais fez gols na fase de grupos. E o número de lançamentos, como o Iso falou, que é um número que colabora muito para a bola chegar mais rápido no ataque, você já faz essa ligação direta, que a gente sempre fala também do estilo de jogo do Felipão. Palmeiras, 17 lançamentos certos por jogo, 4º da Libertadores em lançamentos certos. Se você pegar os lançamentos totais, é um time que não tem abusado tanto assim desse expediente.
é o 16º em lançamentos totais, mas é o quarto que mais acerta. Em compensação tem isso, né? A pontaria, 48,1% de pontaria. O Palmeiras acerta muito, quando tenta é a segunda melhor porcentagem, esses 48%. Exato. Então é um time que está fazendo essa jogada muito bem, muito certinho, muito bem trabalhado, de caso pensado, como a gente tem destacado aqui em todos os últimos vídeos que a gente tem feito. Com esses números aqui, vários outros que vocês podem conferir no nosso aplicativo, gratuito tanto para Apple quanto para Android, só você entrar na sua loja de aplicativos aí e baixar. Com esses números aqui, o Palmeiras pontua 117,4 por jogo, a melhor pontuação entre os brasileiros, a melhor pontuação entre todos os 32 times. Agora a gente vai para os 3 melhores jogadores do Palmeiras pelo índice Footstats, como a gente já falou. O primeiro é o Everton, que sofreu só um gol, está com um acerto de lançamentos muito alto também. Segundo, Gustavo Scarpa, que está brilhando na Libertadores, 4 gols e 2 assistências, jogador com mais participações diretas ao lado do Fred, do Cruzeiro. Tá reencontrando o bom futebol dos tempos de Fluminense, né, Isa? Sim, é uma coisa que eu ia destacar individualmente deles, né? O Everton é o goleiro que tem mais pontos no índice, é bom frisar isso também. O Gustavo Scarpa é o jogador que teve mais participações diretas no Palmeiras no ano. E o Felipe Melo, a gente sabe da qualidade do passe dele também, um jogador que acerta muito lançamento, é muito bom nisso. Ajuda muito a colaborar com esse esquema, né, Masman? É isso, Felipe Melo, o terceiro melhor pelo índice Footstats. Se tem alguma coisa de negativo pra gente falar do Palmeiras no campeonato, na Libertadores, é a quantidade de faltas cometidas. É o time brasileiro que mais comete faltas, mas mais um desses padrões aí do time do Felipão, desde o Brasileirão do ano passado, tem sido assim. Muita falta tática, né? Como chamam, né? Aquela pra parar o jogo. Exato. Mesmo, pra incomodar o adversário. Em compensação, é também o time da Libertadores que mais sofre faltas. Impulsionado pelo Dudu e pelo Daverson. Que puxam bastante esse número lá Exato. pra cima. Mas vamos seguir falando de jogador. Vocês podem conferir também no nosso aplicativo todos os destaques, os números. A gente vai só dar uma passada por eles, mas você pode conferir no nosso aplicativo para ver certinho o que cada um fez na competição. Exato. Seguindo com o segundo melhor da Libertadores, segundo melhor entre os brasileiros, segundo melhor no geral também, o Cruzeiro, que estava com uma campanha perfeita até a última rodada. Não tinha levado gol. 100% dos pontos, não tinha sofrido gols ainda. 2 gols por jogo. Perdeu do Emelec na última rodada, perdeu essa invencibilidade, perdeu a melhor campanha no geral, rodou o time. E aí, esses números que a gente destaca em todas as telas de eficiência ofensiva e defensiva, caiu para 6,5 finalizações para fazer um gol, caiu para a 6ª posição da Libertadores, e 33 finalizações para sofrer um gol, o terceiro entre todos os 32 times. Esse número que era de 61, até superior ao do Palmeiras, né? Mas aí o Emelec acabou chutando 6 vezes contra o Cruzeiro e todas foram no alvo. Aí deu uma caída nesse número, mas ainda assim é um número muito bom, né, Masman? Muito bom, um time que é bem sólido defensivamente também, treinado pelo Mano Menezes, que tem essa característica. Né? Esse ano, como a gente já tem destacado em vários outros momentos, é um time que tá jogando mais bonito, é um time que tá dando mais gosto de ver, ofensivamente também. E um número que colabora muito para isso, né? É esse de coletividade na finalização com assistência. Esse número aqui de 84,5% das finalizações construídas com assistência é exatamente isso. Quantos por cento de toda a sua criação é produzida coletivamente? E o Cruzeiro tem a melhor marca entre os 32 times da Libertadores, 84,5%. Também resulta isso em gols, né? Porque o time continua sendo coletivamente muito forte nas finalizações e, obviamente, os gols também têm essa tendência, né, Mazan? Sim, 10 dos 11 gols tiveram assistência. O único muito que não teve, se eu não me engano, foi um de pênalti do Fred. Exato. Então todos os outros gols tiveram passe. Então é um time que está chegando muito com aquele quarteto ofensivo que a gente fala tanto, que estão compartilhando bem dessas assistências para finalização. O Cruzeiro não tem ninguém lá no top 5 de assistência para finalização, mas os 4 tem bastante. Né? O próprio Fred, que está fazendo esse trabalho de pivô muito bem feito, Marquinhos Gabriel, Robinho, Rodriguinho, todos eles têm colaborado bastante nesse momento. Cruzeiro, que é um time que está com uma eficiência muito grande nos cruzamentos também na Libertadores. São 6,5 cruzamentos para conseguir uma finalização com origem no fundamento. E tem outra coisa também, é o primeiro time em porcentagem de acerto de cruzamentos. O Cruzeiro consegue ter essa pontaria de 30,8%, um número muito forte. Pode parecer baixo, né? 69% são errados, mas realmente não é fácil conseguir 30%. É bem alto, 31% é bem alto, tanto que o Cruzeiro é o 19º em cruzamentos totais, mas é
o quinto em cruzamentos certos. Então é um número que destaca essa eficiência. Exato. O time está conseguindo finalizar bastante através desse tipo de jogada, mesmo sem abusar tanto, mesmo sem forçar tantos. E um outro número aqui, esse aqui defensivo, que é de muito destaque do Cruzeiro, é a quantidade de bolas que a defesa bloqueia, a quantidade de finalizações bloqueadas. Em relação às totais aqui. Em relação às totais, de todos os chutes que seu adversário deu, o Cruzeiro consegue bloquear mais de um quarto delas. 27,3% das bolas nem chega a correr o perigo de chegar no gol do Fábio. E uma coisa impressionante também, só para vocês terem uma noção de que a média é de 6 bloqueios por jogo. Também um número muito sólido, que ajuda, né, para entender como que o Cruzeiro consegue ter essas marcas defensivas tão boas. Número forte, se tem alguns números que a gente pode destacar de negativo, assim como a gente falou do Palmeiras, a gente vai fazer esse serviço em todos os times. O Cruzeiro é um time que não está desarmando tanto na Libertadores, não está dando tanto combate, é o brasileiro com menos desarme, só 13,3 por jogo. E também é o brasileiro com pior pontaria, só 36,6% de pontaria nas finalizações. Então precisa melhorar um pouco isso, apesar do time ter conseguido fazer muitos gols, ter conseguido criar coletivamente a maior parte deles. É um time que precisa melhorar um pouco essa pontaria na Libertadores. Sim. 100,4 pontos por jogo, como a gente já falou, o segundo melhor da Libertadores 2019. E os 3 melhores jogadores do Cruzeiro, Fred em primeiro com 78 pontos no índice Footstats, Fábio em segundo com 76 e o Léo em terceiro com 47,4. O Léo em excelente temporada, é o zagueiro que mais pontuou no índice Footstats entre todos que a gente coleta aqui no Brasil. Tá vivendo uma fase de artilheiro, né? Já fez gol, deu assistência também no jogo contra o Emelec. O Fábio, que é o segundo goleiro, né, do índice Footstats, só atrás do Everton, como a gente destacou. E o Fred, que dispensa comentários. Basicamente um gol a cada 2,3 finalizações, né, Masmar? Tá fazendo a melhor temporada dele em gols, em finalizações, em pontaria, em eficiência para finalização. Tá demais. Vamos ver se esses números vão continuar muito fortes assim nos próximos jogos, com o Campeonato Brasileiro, com fases mais agudas do mata-mata. Exatamente. Mas é um jogador espetacular. Seguindo agora para o terceiro melhor time da Libertadores, o terceiro melhor brasileiro, como a gente já falou, os 5 melhores são brasileiros. É o Flamengo, que embora não esteja enchendo tantos olhos da torcida, que está pegando muito no pé, da imprensa que pega no pé demais do Flamengo. O Flamengo tem números muito positivos sim na competição. E parece que passam despercebidos, né? O Flamengo se classificou segurando um empate contra o Peñarol nessa quarta-feira. Se classificou em primeiro lugar, inclusive, conseguiu segurar o time lá no com Uruguai. mais dois times, né? O Peñarol e a LDU, que acabou passando em segundo. Né? Somou 10 pontos, é a 6ª melhor campanha no geral. 7 finalizações para fazer um gol, 8ª melhor eficiência ofensiva. 13,4 finalizações para sofrer um gol. Esses números não estão tão bacanas, esses de eficiência ofensiva e defensiva. Um número que chama muita atenção e que é impulsionado pelo xodó da torcida máxima aí, que é o Coelar. Exato. É esse número de desarmes, 20,3 desarmes certos. É o segundo time da Libertadores com maior média de desarmes por jogo. O Flamengo tá fazendo esse serviço de dar o bote lá em cima, inclusive. Porque também é o primeiro time que mais consegue desarmar essa bola lá na frente, com Everton Ribeiro participando demais, com a Arrascaeta, que na quarta-feira 5 desarmes certos, foi fundamental no time. Então é um time que está bastante combativo, ao contrário do Cruzeiro que a gente viu, que era um time que estava desarmando pouco. O Flamengo está desarmando demais, está conseguindo proteger bem nesse quesito, nessa estatística. E um time que está desarmando muito, mas cometendo pouquíssimas faltas. É o 32º da Libertadores em faltas, ou seja, o que menos comete. A gente viu que o Palmeiras era o brasileiro que mais cometia. O Flamengo é o segundo time que mais desarma e o time que menos faz faltas. Muito impulsionado pelo Coelar também, que a gente vai ver mais pra frente. 6,5 finalizações certas por jogo, terceira melhor marca da Libertadores. Chuta muito, né? Um número que contrasta bem com a partida do Peñarol, porque se tem uma coisa que faltou nesse jogo foi a pontaria. Exato. Flamengo Podia ter criou... saído com a vitória muito antes, né? Sofreu muito no final ali, parar expulso. Criou bastante, com muitas finalizações, muitos cruzamentos que passaram rente à meta do Peñarol, mas ninguém conseguiu completar. Mas na Libertadores inteira, o Flamengo é sim um time que finaliza bastante certo, 6,5 como a gente já destacou, com muita eficiência, porque que é o 12º em finalizações totais,
mas é o terceiro em finalizações certas e tem a segunda melhor pontaria, 50,6%, um número forte do Flamengo. Outro número de destaque também é a quantidade de segundos que o time precisa para perder a posse de bola. 37,6 segundos, e isso é um número muito positivo, sim. O Flamengo é o quinto em posse de bola, mas é o 31º em perdas de posse. É o segundo time que menos perde a posse. 23,8 perdas por jogo, número bem baixo, porque contrasta com essa posse de bola, 55,8, número muito bom. Então tem a posse e não perde muito, né? Exato, entre todos os times da Libertadores é o time que mais precisa de tempo. Pode parecer pouco, esses 37 segundos também, mas a média da Libertadores é bem menor. Normalmente se perde a bola com muito menos tempo. Até pela tensão que tem no jogo, né? Sim, o Flamengo consegue segurar ela bem, é ainda o terceiro time em dribles certos também, um time que dribla bastante. Ponto negativo do Flamengo fica pela questão das finalizações bloqueadas. A gente viu que o Cruzeiro tem esse número bem forte, acima de 1/4 das finalizações nem chegam no Fábio. Palmeiras também com esse número bastante forte. Já no Flamengo, menos de 15% de bloqueio da finalização. Tanto que esse chute está chegando demais para o Diego Alves, para o César terem que salvar. Tanto que o Flamengo é o segundo time em defesas difíceis, é o segundo time que os goleiros mais tiveram que fazer milagres. Então é um número para o Flamengo ficar de olho e tentar melhorar para a próxima fase. E os melhores jogadores do Fla na competição, o Everton Ribeiro, que a gente destacou nas nossas redes sociais hoje. O jogador que lidera quase todas as estatísticas do time, é o cara que mais dá assistência para finalização, o cara que mais finaliza certo, o cara que mais dribla. Desarma bastante também, é o quarto meia da Libertadores com mais desarmes, então um jogador fundamental. Cuejara em segundo lugar, que é um cara que desarma 4,3 vezes por jogo, desarma corretamente. Só ficar atrás do Fuentes, que é do Católica, né Masman? Mas é um número muito bom, 4,3. Em relação ao Fuentes, tem a grande diferença nas faltas cometidas, porque o Fuentes é o cara que mais desarma, é verdade, mas é um dos caras que mais comete falta também. Enquanto isso, o Coellar é o segundo que mais desarma, e só o 108º em faltas cometidas. Essa eu não sabia. Ele fez só 7 faltas em toda a Libertadores, um pouco mais de uma por jogo. Em 6 jogos, né? Em 6 jogos, um pouquinho mais de uma por jogo, mas um cara muito leal, que dá o bote sempre certeiro, uma das maiores porcentagens de acerto de desarmes. Quem desarma bastante também é o René, que fica com a terceira posição aqui do Fla. Não aparece muito para a torcida, mas ele faz um trabalho muito bom de desarme, né? No Brasileiro do ano passado já foi muito bem, esse ano já começou muito bem o Brasileiro nesse quesito. É o segundo, se eu não me engano, só atrás do Fagner. Vai muito bem nesse quesito. Sempre tem números de destaque, é o quarto da Libertadores em desarmes certos, então o Flamengo tem o segundo e o quarto com mais desarmes. Dá para entender porque é um time tão combativo, um time que tem desarmado tanto. Sim. Vamos lá para o quarto time da Libertadores no índice Footstatus pela média por jogo, que é o Atlético Paranaense. Como a gente falou no começo do vídeo, esses números aqui sem a partida final contra o Boca Juniors da sexta rodada. A gente está tendo que gravar esse vídeo hoje, já antes da partida. Mas é um time que está com muito destaque na Libertadores, fez 9 pontos até agora. 8,3 finalizações para fazer um gol, 14,3 para sofrer um gol. O que chama muita atenção é a produção ofensiva do time, um time com muito volume lá na frente, 6,8 finalizações certas por jogo, quase 7. Esse número é muito alto mesmo. E um time que é o primeiro também em posse de bola, 60% de posse de bola em média. E mesmo tendo toda essa posse, é um time que consegue ser bastante vertical, né, Isa? Tem um pouco de DNA ainda do Fernando Diniz, lógico, né? O Thiago Nunes, a gente sabe como ele melhorou alguns aspectos que precisavam ser melhorados e consegue combinar essas finalizações tendo esse volume, porque tem muita posse e mesmo assim não é aquela posse estéreo, né? Que a gente costuma falar. É bastante produtiva. Contra o Boca Juniors, a gente destacou aqui no vídeo anterior, né? Na live que a gente fez. Também vamos deixar no card aí, deixar na descrição para vocês verem. O Atlético Paranaense chutou 10 vezes corretamente contra o Boca Juniors, que é um número muito bom. E se pegar toda a Libertadores, o Atlético consegue finalizar uma vez a cada 25 passes, é o segundo brasileiro mais vertical, o oitavo mais vertical entre todos os times. Então é um time que consegue conciliar muito bem essa história da posse e do volume ofensivo também, finalizando bastante. Ainda é o time com mais porcentagem de acerto de passe, 93,1%. Mais uma marca que o Furacão tem mantido bem alta em todas os últimos campeonatos que disputou. Time muito forte. Vamos ver como vai ser essa última rodada com Boca para ver se classifica em primeiro ou em segundo. Tem essa dúvida ainda. E além de tudo é um time que finaliza muito bem de fora da área. Mesmo antes dessa sexta partida,
o Furacão é com sobras o time que mais finalizou certo, são 20 finalizações certas de fora da área, o segundo melhor tem 16 e já completou 6 jogos. Então o Furacão está bem acima nessa marca de finalizações de fora da área. Agora a gente vai para os 3 melhores jogadores do Furacão na competição, essa ordem aqui pode mudar com o 6º jogo, mas por enquanto Marco Ruben é o primeiro, marcou gols em todos os jogos da competição. Bruno Guimarães o segundo, a gente já tá cansado de falar dele. Vamos fazer aqui. Um videozinho dele, aguardem os próximos capítulos. A gente vai fazer mais pra frente, trazer números dele desde o Audax, porque é um jogador que a gente tá sentindo que realmente vai ser muito diferenciado. Exato. Vai ser jogador de seleção brasileira, de time grande da Europa, muito acima da média. Outro que vai ser muito bom é o René Lodge, que já tá com sondagem do Atlético de Madrid. Mais um da safra dos laterais esquerdos novos que surgem no Brasil. Sim, né? Tem bastante cara bom se destacando. Tem demais. René Lodge que tá recebendo um assédio muito forte já da Europa, o Furacão tá segurando bem por enquanto. Vamos ver aí quanto tempo mais ele fica no Brasil, tomara que fique bastante tempo. Mas difícil imaginar ele mais do que um ano aqui, né? Infelizmente. Falando de um ponto negativo do Furacão, que é o brasileiro que mais sofre finalizações certas. 4,2 por jogo é um número alto, precisa melhorar um pouco essa marca também. A gente vai agora para o 5º melhor time no índice Footstats, que é o Internacional, teve a 3ª melhor campanha da fase de grupos, saiu invicto da competição, saiu sem perder, quase levou a primeira melhor campanha, né, Isa? Por pouco ali, o Inter deixou escapar ali, levando gol aos 49 minutos, segundo tempo, o Marcelo Lomba acabou não segurando uma bola fácil ali, o Prato conseguiu empatar, mas se não fosse por isso, o Inter teria chegado aos 16 pontos, terminando em primeiro na colocação geral da Libertadores. 6,5 finalizações para fazer um gol, a 6ª melhor eficiência ofensiva, 10,5 para sofrer, essa não tá tão legal. O que está muito bom no Inter é a questão da coletividade, que a gente já destacou de outros times. O Inter é o 3º time que mais consegue concluir suas finalizações através de assistências, 81,7%. E uma marca que mudou muito no Inter desde o começo do ano, né? A gente fez um vídeo falando desse problema do Inter, que é um time que finalizava pouco através de assistência, mas parece que depois daquele vídeo o Odair falou, gente, vamos olhar isso aqui que os caras estão falando, tá certo. Sem querer. Muita pretensão nossa, acho que não foi exatamente isso, mas coincidentemente, realmente o Inter melhorou demais nisso. Vários jogos com todas as finalizações construídas através de assistências, então é um time que está chegando muito forte. Time que tenta driblar demais também, 6,7 tentativas de dribles por jogo, segunda maior marca da Libertadores entre todos os times. E falando de marcas defensivas, agora muito importantes, 4,3 interceptações por jogo. O primeiro da Libertadores entre todos os times. Uma marca muito importante porque você retoma a posse de bola do adversário sem o risco de fazer falta. Não tem um grande destaque também, mas todos ali estão contribuindo muito para ter essa leitura, também, né? Bem coletivo nessa estatística também, nenhum se destaca individualmente. Nas rebatidas sim, tem um cara que se destaca muito, o Inter é o 3º maior da Libertadores em rebatidas, o primeiro entre os brasileiros, quase 35 por jogo. E um cara que responde demais por isso é o Rodrigo Moledo, que está aqui como 3º do Internacional no índice Footstats, é o zagueiro que mais rebateu bolas em toda a competição, e aí seguindo com os 3 melhores do Colorado, Nico Lopes, o primeiro com 90 pontos no total, e o Rafael Sobins em segundo, que é um senhor Libertadores, né? O cara se transforma, depois daquele gol espírita ali também contra o River Plate, que nem o goleiro do River imaginava, um gol no meio da rua, pegou todo mundo, né, de surpresa, mas realmente é um jogador que se transforma nesse tipo de competição, né? Exatamente, Rafael Sobis muito bem. Falando de uma marca negativa do Inter, é a qualidade do passe, só 88,4% de acerto, é a segunda menor entre os brasileiros. Precisa melhorar um pouco isso, a gente sabe que é um time que realmente troca poucos passes, não tem essa manutenção de posse de bola, é um time muito mais reativo, mas é a marca negativa do Colorado. Falando agora do maior rival do Inter, que é o Grêmio, 60,5 pontos por jogo, o 8º da Libertadores, mas que teve uma virada de chave muito interessante dos 3 primeiros jogos para os 3 últimos, várias marcas que estavam muito negativas que melhoraram. Muito. Mas no fim das contas o Grêmio terminou com 10,8 finalizações para fazer um gol, que não é uma marca legal, só a 20ª entre todos os times. Bem diferente dos números de brasileiro, de gaúcho principalmente. De temporada inteira do Grêmio, né? Que é muito forte nessas duas eficiências, na Libertadores não foi tão legal. 13,8 finalizações para sofrer um gol. Agora, falando em características do time que estão no DNA desse time do Renato Gaúcho,
Time com quase 500 passes trocados por jogo, o primeiro de toda a Libertadores. 92,7% de acerto, só fica atrás do Furacão, né? Em posse também só fica atrás do Furacão. Sim. Mas praticamente a mesma quantidade, os dois, o Grêmio e o Atlético Paranaense, nesse quesito são muito parecidos. E um time que chega muito na finalização através dos passes. 68,6% das finalizações tiveram origem em passe. Essa marca não é exatamente aquela de coletividade que a gente estava falando, porque naquelas são finalizações que podem vir de cruzamentos, de lançamentos, de qualquer tipo de jogada. Essa aqui só de passes, que é um espelho do que o Grêmio tem feito nos jogos, chega tabelando, entrando na área do adversário. Você falou de questão de passe, tem outra coisa interessante também. O Grêmio é o terceiro time que mais constrói através de assistência por finalização. São 11,5 por jogo. É um time que sempre tenta chegar na cara do gol e também dando muito essa assistência para a finalização, né? É o primeiro que mais finaliza com origem em passe. E se a gente pegar na finalização, na pontaria, uma marca que virou bastante do primeiro turno, né? Aqueles 3 primeiros jogos para os 3 últimos, é a pontaria na finalização. Nos 3 primeiros jogos, o Grêmio tinha a pior pontaria entre todos os times, 25% de acerto. Nos 3 últimos, essa marca subiu para 55%, quase 56%, sendo a terceira melhor. Mais que dobrou, né? Mais do que dobrou, sendo a terceira melhor entre todos os times da Libertadores nesses 3 últimos jogos. Então, com certeza, essa marca ajudou demais o Grêmio a conseguir se classificar. Outra característica que está no DNA desse time mesmo, no DNA do time do Renato, que é a questão da posse no último terço. 27,8% de posse lá na frente, o quarto maior da Libertadores, o primeiro entre os brasileiros. Então um time que sempre está levando muito perigo, mantendo a bola no campo ofensivo, acaba ficando mais fácil chegar lá na frente. É tudo menos uma posse estéril, né? Sim. E os 3 melhores jogadores do Grêmio, o Everton, que é líder em dribles certos da competição, líder em finalizações certas, nos dribles com uma vantagem gigantesca para o segundo muito colocado. Assim, 2,5 dribles certos por jogo. Na Libertadores de 2018 ele também foi líder nessas 2 estatísticas, dribles e finalizações, então um jogador espetacular. Em segundo, o Léo Gomes, uma grata surpresa do Grêmio nessa temporada, tá jogando muito bem. Não é bem uma revelação, ano passado já terminou bem, fez gol contra o River Plate na semifinal, tomou uma posição absolutamente, né? Esse ano tirando o Léo Moura de cena, né? O veterano, mas é uma grata surpresa, né? E quem é revelação, esse sim é o Jean-Pierre, que é o terceiro melhor do Grêmio, tá jogando muito, ele tomou a vaga do Luan. Jogador que joga de cabeça erguida o tempo inteiro, você não consegue ver o Jean-Pierre olhando para a bola em nenhum momento. Sim. Jogador com muita visão, tá com uma capacidade de finalização melhorando cada vez mais essa capacidade. Isso que eu ia falar, essa vontade de chutar no gol tem aumentado, fez quase um gol. Muito bonito, ia ser, diga-se de passagem, no primeiro tempo contra a Católica. Tá tomando gosto pela coisa. E falando de marcas negativas do Grêmio, a gente tinha visto que tinha aquela pontaria muito fraca nos 3 primeiros jogos. E o índice de acerto que o Grêmio não tem legal é em lançamentos e em cruzamentos. Tudo bem que não são estatísticas que o Grêmio usa tanto no seu estilo de jogo, mas são marcas bem baixas mesmo, entre os menores da Libertadores. Em cruzamentos é a pior, se eu não me engano. Em lançamentos, no jogo de ontem, conseguiu fazer um gol através de lançamento. O Michel deu um lançamento primoroso pro gol do Alisson. Mas não é do feitio, né, do time do Renato Gaúcho. Não é uma jogada que o Grêmio usa tanto. Agora, o último time brasileiro na Libertadores que deixou muito a desejar, que foi o Atlético Mineiro. Menos de 22 pontos por jogo no índice Footstat, a 21ª média só entre todos os times da Libertadores, foi muito mal. Acabou conseguindo carimbar pelo menos a vaga na Sul-Americana com a vitória no último jogo. Depois de 2 vitórias, né, contra o Zamora, muito sofridas, diga-se de passagem. O Cleiton, goleiro jovem do Atlético, teve que trabalhar, né, no jogo da Venezuela. Alejandro fez 2 gols ali também. Enfim, o Atlético Mineiro fez tudo de errado. Time que terminou com a 24ª eficiência ofensiva, apenas mais de 14 chutes para fazer um gol e só 6 para sofrer um gol. O São Victor, que já foi fundamental em título de Libertadores pelo Galo. Nessa Liberta não foi bem, né? Nessa Liberta ele não foi bem, deixou bem a desejar. A maior parte das bolas que foi no gol do Galo entrou. 29ª eficiência defensiva apenas, ou seja, a 4ª pior, aliás, né? Muito ruim esse número. Falando de coletividade, um time que não estava conseguindo construir jogadas coletivamente também, só 70% de jogadas construídas através de assistência, o 24º da Libertadores, o pior entre os brasileiros.
time que estava insistindo muito nos cruzamentos, né, Isa? Exatamente, é o segundo time que mais cruzou, né, nessa fase de grupos, 27 por jogo, e a pontaria não é péssima, mas também como que o time acaba cruzando, muito acaba errando bastante também, 23% só, 23,5% para ser mais preciso, então deixou a desejar nisso, né? Mas para você ter uma noção, mano, no jogo contra o Zamora foi o jogo disparado que o Atlético cruzou menos, e não à toa conseguiu a vitória, foi mais objetivo, né? Time que desarma pouquíssimo no terço final, no campo de ataque também, só 5,7, o 30º da Libertadores nessa estatística. Então um time que não estava encaixado mesmo, não estava conseguindo fazer praticamente nada. No Brasileiro tá indo muito bem, né? Líder isolado. Torcedor do Galo tá na expectativa de que esse seja o Galo da temporada, né? E não o Galo da Libertadores. 3 nomes aí que não costumam aparecer muito, né, Masmã? Adilson em primeiro lugar, o Alejandro em segundo. Só tá aí porque fez 2 gols, impulsionado por essa atuação no último jogo. E o Jair, 3 jogadores que não tiveram um grande destaque, a gente vê pela pontuação muito deles. Baixa também, não. Foram os melhores do Galo, mas mesmo assim não fizeram grandes atuações na Libertadores. Tem que melhorar muito o Galo para, se quiser almejar uma coisa maior, né, na Libertadores do ano que vem, né? Se conseguir classificar pelo próprio brasileiro, ou quem sabe, né, vamos ver qual que é a dedicação que o Atlético vai dar para a Sul-Americana, que agora conquistou a vaga. E agora a seleção da fase de grupos da Libertadores. A gente pontua mais uma vez que ainda falta essa parte final, esses últimos jogos da quinta-feira, mas pouca coisa deve mudar aqui, a gente vai atualizar assim que terminar a rodada, mas deve ser bem nessa base, um jogador ou outro que deve sair. E ficou só com representantes de times brasileiros. Tem gringo, mas... Tem 3 gringos aqui, mas só de time brasileiro, com Everton no gol, Léo Gomes, Moledo, Gomes e René Lodge completando a zaga. No meio de campo, Cuelar, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Gustavo Scarpa. E na frente, Nico Lopes e Fred. Esse time muito sair, acertadinho, né? O Fred, se o Marco Ruben fizer uma pontuação bem razoável nesse jogo contra o Boca Juniors, ele deve superar o Fred. Mas tirando isso, deve ser essa mesmo a base da seleção. E um time muito encaixado, né? Se colocasse esse time aí em campo, ia dar muito trabalho. Exatamente, porque é um time com cara de Libertadores, porque é um goleiro que tá garantindo tudo, é o primeiro do índice Footstats. São 2 zagueiros que rebatem muito por característica, 2 laterais jovens que buscam a linha de fundo, um primeiro volante que desarma muito, desarma até pensamento, Everton Ribeiro que tá fazendo de tudo como meia, Bruno Guimarães também, um segundo volante que também tá fazendo de tudo. Scarpa, que chuta muito bem no gol, tem uma pontaria boa, dá muita assistência para finalização. Nico Lopes, que finaliza também muito e também tem esse quesito do drible. E o Fred, que dispensa comentários, um cara muito eficiente. É um time típico de Libertadores, né, Marcelo? Time muito forte. Se colocasse isso aqui em campo, eu não tenho dúvida que ia ser favorito. Mas aí, entre os times que realmente existem, entre os times que estão formados para vocês, quem que é o favorito para levar essa Liberta? Deixa nos comentários também que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente viu que os brasileiros estão com uma produção muito boa, fizeram uma fase de grupos bem interessante, talvez a melhor desses últimos anos. Sim, aí de Libertadores. Eu acho que chegaram mais inteiros, né, Masman? E é isso aí, essa foi nossa análise dos times, a gente fez depois dos 3 primeiros jogos, alguns números consolidados, alguns times que viraram a chavinha como o Grêmio, que conseguiu se recuperar muito bem. Sim. Essa foi nossa análise, comentem aí o que vocês acharam, sugestões, críticas, elogios, porque a gente está de olho em tudo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esqueçam de baixar nosso aplicativo também, gratuito nas lojas de Apple, de Android. Tá tudo completinho para vocês. Vocês podem até pesquisar um pouco mais dessa questão de jogadores que a gente não abordou tanto, mas tá certinho lá para vocês verem. É isso aí, galera. A gente volta nos próximos dias aí com mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais. Falou, pessoal.